Se a tristeza quiser te envolver, se a saudade te fizer sofrer, não te entregues, não olhes pro chão, ergue tua voz em sentida oração, e a resposta do céu chegará, e alegria te tornará. A oração é luz a renovar-te em Jesus. Se o desalento tentar sugerir que é melhor desertar ou fugir, não te entregues, não olhes pro chão, sai de ti mesmo e socorre o irmão. E a esperança te renovará, e a alegria te tornará. A caridade é luz a renovar-te em Jesus. Se a amargura acaso surgir e não puderes cantar ou sorrir, não te entregues, não olhes pro chão, ao triste caído estende tua mão, e o amor teu pranto enxugará, e alegria te tornará. Fraternidade é luz a renovar-te em Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Agradecemos a todos pela companhia. E nesse instante daremos início à nossa reunião. Informamos que os nossos estudos são baseados nos livros Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de modo alternado. Nessa oportunidade, prosseguimos com o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, as perguntas 439 a 446, e o tema será êxtase. E o nosso expositor de hoje será Valdemir Cruz. Ele é conselheiro da Fundação Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Ele apresenta 2 programas na rádio, respondendo aos ouvintes às quartas-feiras ao meio-dia e ouvindo você sexta-feira ao meio-dia também. E que a quem passo nesse momento a palavra para suas considerações iniciais. Obrigado, Maria Vilmar, obrigado ao Lar de Teresa pelo convite ao trabalho na Seara do Cristo. É sempre muito bom, muito agradável estarmos na Seara do Cristo quando ele nos diz que os trabalhadores eram poucos, mesmo a Seara sendo grande. Então, estamos aqui com muito prazer e muito obrigado mais uma vez pela honra que me dão de participar com vocês. Obrigada, Valdemir. Vamos agora à nossa leitura inicial, e depois a prece. Em êxtase, Alta de Souza. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasado de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quisera volver ao pó da carne dos mortais, para cantar a terna primavera de teu amor nas lutas terrenais. Depois da treva espessa da amargura, para exaltar as luzes que desde a caridosa e doce paz celeste, mas tesouro fugida ventura. Para contar sua bondade imensa aos meus irmãos, os homens pecadores, mergulhados na noite da descrença, nos abismos dos males e das dores, para falar a todas as criaturas da tua alma esplendente de bondade,
afastando as amarguras e desventuras do coração da pobre humanidade. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz do cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à prece. Senhor Jesus, companheiro de todos os momentos, estamos mais uma vez reunidos em teu nome para mais uma reunião nesta noite. E assim, mestre querido, agradecidos, pedimos a sua permissão para iniciarmos a reunião. Graças a Deus. É com você, Valdemir. Ok, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade do trabalho, pelo convite. E como disse na minha fala inicial, é sempre muito bom estarmos trabalhando na Seara do Cristo. E falar de êxtase, falar das obras de Kardec, falar do Livro do Espírito, do Evangelho, é sempre muito bom, muito agradável. E esse tema, êxtase, é um tema que vem permeando a nossa vida desde muito tempo. Não imaginemos que isso tenha sido um termo criado por Kardec ou pela doutrina espírita. Em realidade, os velhos profetas já entravam em êxtase, já conseguiam, como diz a Alta de Souza, estar aos pés do Cristo em êxtase, em função da grandeza do nosso Mestre Jesus. Eu peguei, inclusive, 2 textos evangélicos, antes de começarmos com o texto de Kardec, para entendermos o quanto nós estamos envolvidos com essa oportunidade de entrarmos em contato com o Cristo, com a luz do Cristo, e isto nos leva, ou pode nos levar ao êxtase. E o primeiro é do profeta Ezequiel. Está lá no capítulo 8 do livro dele, versículo 3, ele diz: então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E, de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E, por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia se instalado o trono da imagem do ídolo, que provoca o ciúme de Deus. Então, entendemos, eu vejo essas manifestações desde muito tempo. Mas o que me chama muita atenção, e acho que o texto que fala disso e que mais eu gosto, é quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12, a partir do versículo 1, ele narra um êxtase que ele vivenciou. E ele diz: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. O Paulo, num êxtase, foi elevado, se elevou a um plano espiritual que ele chamou de terceiro céu. E ele continua dizendo: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, a gente imagina a grandeza ou a beleza que deve ser, eu imagino, eu não tenho essa elevação para entrar nesse êxtase e ser arrebatado ao terceiro céu, ou a um plano espiritual que Paulo chamou de terceiro céu, mas o quanto é importante, o quanto deve ser bonito, o quanto deve ser inebriante podermos entrar em contato com planos espirituais superiores. Nós, ainda espíritos, habitantes de um planeta de expiação e provas, lutamos ainda com muitas dificuldades, com muitas dores, ainda com muito egoísmo vivendo em nós,
habitando em nós. Então, temos dificuldade até de imaginar. Mas essas palavras de Paulo sempre me chamaram a atenção para essa beleza, e depois a gente vai ver um outro texto um pouco mais à frente, para essa beleza de eu poder estar em contato. Não vou nem falar com Jesus, né? Seria um êxtase muito maior, mas como o caso da Alta de Souza na Rua e na Página. Mas em contato com esse plano espiritual. Nós espíritas, que conhecemos a literatura espírita, que conhecemos as obras de André Luiz, nos lembramos lá quando ele narra, quando ele descreve a colônia nosso lar. E quando ele fala daquele bosque das águas, quando ele fala do Ministério da União Divina, então, nós já imaginamos aqui estar diante daquele bosque ou daquele prédio do Ministério, aquela torre que quase que toca o céu, nós já nos imaginamos, ou pelo menos eu me imagino, num êxtase olhando para aquilo. E o êxtase nós não precisamos só fazer nessa ocasião, né? Mas eu ver um pôr do sol, eu ver um nascer do sol, eu ver uma flor, eu ver uma bela obra, uma pintura, uma escultura, nos leva, ou me leva, um pouco a esse estado de êxtase. Então, quem conhece as obras, por exemplo, de Michelangelo, né? Quem conhece o Moisés, de Michelangelo, para ali diante daquela estátua e fica estático. Diante da estátua, eu fico estático. De onde veio tanta inspiração para um homem fazer uma obra tão bonita? E entendemos que essas obras da Terra, por mais bonitas que sejam, ainda estão longe de representarem verdadeiramente, autenticamente, uma obra do plano espiritual elevado. Por isso, nós precisaríamos, ou precisamos, aproveitar as oportunidades para estarmos neste êxtase, estarmos diante de uma obra de Deus, principalmente da natureza, né? Quem conhece as cataratas do Iguaçu, por exemplo, ali a gente se sente diante de Deus, é o próprio Deus coordenando tudo aquilo. E mais uma vez, é uma maneira de nós entrarmos em êxtase. E Kardec tratou desse assunto no Livro dos Espíritos com maestria, como tudo que Kardec fez, ele fez com maestria. E as perguntas que nos cabem hoje, a 4h39 até a 4h46, para conversarmos, nós vamos conversar um pouco, naturalmente que não temos tempo nem conhecimento para entrar num estudo aprofundado, efetivamente, como Kardec precisa ser estudado. Mas dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade, vamos nos imaginar nestas situações de êxtase, do sonambulismo, enfim, é a que ele vai tratar aqui. E a pergunta que ele faz é se há diferença entre êxtase e o sonambulismo. Lembramos que o sonambulismo pode ser, inclusive, provocado. Lá no Livro dos Médiuns, ele narra bem isso, ele explica bem como se dá esse fenômeno da mediunidade sonambúlica. Então, ele conduz pessoas a esse estado e ele pergunta, então, se há diferença entre o êxtase de Paulo, que vai lá no terceiro céu, ou de Ezequiel, que é levado pelas mãos de Deus. É claro que ali é uma emancipação da alma, é um desdobramento, tanto de Paulo quanto de Ezequiel. E Kardec pergunta se há diferença. E os espíritos dizem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, diz ele, ainda é mais independente. Então, imagina, nós podermos fazer esse êxtase para ir ao plano espiritual com consciência. Estou desdobrado, estou no plano espiritual, é como se eu tivesse um sonho consciente. E é isso que o Kardec nos diz, que a alma do estático é mais independente do que a do sonambúlico. O sonambúlico, muitas vezes, ele fica muito preso às situações do seu dia a dia,
da sua crença, dos seus valores, ele fica muito preso a isso. Quando nós estamos no estado de êxtase, temos uma liberdade muito maior para isso. Então, trabalhemos, no nosso caso, trabalhemos para que possamos estar espontaneamente nestes êxtases, desde que sirvamos, desde que estejamos dispostos a trabalhar, a servir, a amar, nós temos essa possibilidade de estarmos nesse estado. E o espírito estático, ele pergunta, né, penetra realmente nos mundos superiores? Já vimos aqui a narrativa de Paulo. O espírito estático é capaz de penetrar nos mundos superiores? Independente, até antes de ver a resposta dos espíritos, entendamos aqui que há determinados locais, há determinados mundos, planetas ou vibrações que são impedidas ao acesso de determinadas almas, de determinadas pessoas. Há lugares que nós não temos acesso. E só para a gente trazer isso aqui, né, bem mais prático para a gente entender, lembramos-nos lá do livro Nosso Lar, quando aquela irmã que tenta adentrar os portões do nosso lar e os guardas não a permitem. E o André Luiz fica meio assustado. Como eu vou impedir uma irmã necessitada de vir adentrar a esse espaço? E eles disseram, esta ainda não tem condições de entrar neste ambiente, porque se ela entrasse, ela desarmonizaria, ela desorganizaria esse ambiente emocional, mental. É aquela senhora, aquela irmã, que cometera ou que fizera muitos abortos enquanto estava reencarnada. Então, nós podemos penetrar em todos os lugares? Não. A alma do estático pode penetrar em todos os lugares? Não. Só nos mundos que lhe são acessíveis. É claro que quando nós falamos de Paulo, o apóstolo de Jesus, o vaso escolhido, o Paulo tem condições, tem elevações espirituais, morais, para, com certeza, ter acesso a um terceiro céu. Mas eu vou brincar aqui, tá? Só uma brincadeira. Ao sétimo céu ele não teria, talvez. A entrar no mundo feliz, no mundo celeste, no mundo celeste, talvez ele não tivesse condições de acesso. Mas ao terceiro céu, sim, ele pôde ter acesso. Então, os espíritos respondem a Kardec essa questão dizendo, esses espíritos dos estáticos vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe deseja, ou de nasce o desejo, de lá permanecer. Paulo diz, né? Ele foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas que não são, né, nem possíveis de reproduzir. Isso o André Luiz repete nas suas obras. Os espíritos, de uma maneira geral, repetem nas suas obras. Há determinadas situações que eles não podem nos definir, não podem narrar para nós, porque não existe no nosso vocabulário palavras que definam algumas das situações. Como está lá na questão 10 do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos aqui, nós estamos na 439, já estudamos a questão 10. E quando os espíritos perguntam, Kardec pergunta, se podemos entender Deus. E os espíritos dizem, não, falta-lhes para isso um sentido. Então, tem alguns lugares ou algumas coisas que nós não vamos mesmo ver. Então, esses espíritos compreendem, ele vê esses mundos, vê com os olhos da mente. E ali vem a felicidade daqueles espíritos, aquelas almas que habitam ali. De onde nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Mundos inacessíveis a espíritos que ainda não estão bastante purificados. E aí, cada um de nós, agora fazendo a nossa autoanálise,
como é que está a minha purificação? Como é que está a minha elevação moral? Eu estou vivenciando efetivamente o ensino de Jesus? Eu estou vivenciando as leis de Deus? É claro que dentro de um planeta de expiação e provas, não temos como vivenciar plenamente as leis divinas. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, falta-nos, né? Como falamos anteriormente, falta-nos sentido para entender muita coisa. Então, ainda temos que trabalhar muito. Às vezes, quando eu falo disso, eu gosto de usar a primeira pessoa, né? Ainda tenho que trabalhar muito para me purificar, porque aí cada um faz a sua autoanálise, para poder penetrar, poder imaginar esses mundos, ou poder ver, como dizem os espíritos a Kardec, ver esse mundo, esses mundos, e ver a felicidade dos que os habitam. E aí, queridos amigos, a gente pode imaginar o quanto é bom ser bom. Porque nos convida a estar numa sintonia de beleza, de pureza. Eu costumo dizer de sinfonia. Sinfonia de Haydn, de Beethoven, de Mozart. Né? Aquela sintonia que nos eleva, que nos leva ao êxtase também. Diante de uma peça musical, muitas vezes, entramos em êxtase. Então, é um trabalho que precisamos fazer. E falando em espíritos purificados, Kardec diz aqui, né? Os espíritos dizem, só os espíritos purificados têm condições de penetrar determinados mundos. Nós procuramos aqui a literatura espírita e vimos aqui um texto que está no livro A Vida Escreve, um texto do Hilário Silva, está lá na segunda parte do livro, e o título é Visão de Eurípides, falando de Eurípides Barçanufo. E o texto diz mais ou menos assim, eu peguei algumas partes do texto para imaginarmos, porque nós só podemos imaginar, só podemos pensar nisso pela imaginação, só podemos ver pela imaginação. Ainda não temos condições de entender isso. Mas diz o texto, Eurípides Barçanufo começou a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento. Quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Ele subia, 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 como se fosse um pássaro. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, ele não parava de subir. Subia sempre, diz aqui o Hilário Silva. E ele queria parar, ele queria descer, mas ele não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a excursão. Então, amigos espirituais, ou um amigo espiritual em especial, tutelava a sua ascensão, essa volitação, essa situação que ele estava caminhando. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando um oceano de ar mais leve ainda. Então, até a respiração, até o ar que se respira nesses mundos, obviamente, é diferente do ar que respiramos aqui. Ele viajou, como disse, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. E aí, dentro da minha imaginação, obviamente, eu estou lendo e preciso imaginar, preciso criar essas imagens, vai criando as imagens. Quando ele fala dessa campina verdejante, eu me lembrei da cena do filme Nosso Lar. Quando nós estamos lá no Bosque das Águas, onde tem música, onde tem obras belíssimas para serem ouvidas. Eu imaginei o Eurípides parando naquele ponto. E ele reparava na formosa paisagem, quando avistou um homem que meditava envolvido em doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo que não avançasse mais. É a limitação do espírito, a nossa limitação. São as barreiras vibratórias
que nos impedem de atravessar determinados locais, de estar em determinados locais. Então, algo lhe disse no íntimo que ele não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Aí, lembrando, voltando lá aos espíritos depurados, aos espíritos puros, né? Não vou chamar o Eurípides de espírito puro, mas perto de mim, com toda certeza, está um espírito puro. Então, ele conseguiu perceber que aquela pessoa que estava naquela campina verdejante era Jesus. E ele baixou a cabeça, esmagado pela honra, imprevista, obviamente, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar a seguir adiante. A gente pode imaginar nós diante do Cristo. Como é que nós estaríamos? Qual seria a nossa posição? E aí me remete a uma cena do livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus, que tinha uma filha com hanseníase, sai à noite escondido para encontrar um certo carpinteiro para pedir ajuda para que a sua filha fosse curada. E ele sai à noite porque ele é um senador, ele é importante, ele não pode se encontrar, ou não poderia à época, né? Não podia à época, se encontrar com um carpinteiro, um simples carpinteiro. E o carpinteiro, sabendo que ele ia lá, estava no lago o esperando. E quando ele vê Jesus, quando o senador vê esse carpinteiro, vê Jesus, o próprio senador, narrando o texto, diz que ele se viu de joelhos diante da magnificência daquele homem que estava à sua frente. A força moral dos espíritos superiores, a força moral do Cristo. Por isso, os espíritos nos alertam que a moralidade nos arrasta. Nós estamos arrastados pela moralidade. Não temos como, não temos resistência. O senador, com todo orgulho, com toda a prepotência dele à época, não teve resistência para ficar de pé diante do carpinteiro. E aí há o diálogo ali, a toda a conversa dele com o Cristo, e o Cristo diz para ele: a sua filha pode ir embora que a sua filha está curada. Não por você, mas pela tua esposa que fez a prece, que pediu e está curada. E no diálogo, Jesus ainda fala para ele: senador, está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, quando Jesus olha ali é a presciência de Jesus, né, a pré-cognição de Jesus, ele não está olhando para um senador romano. Ele não está olhando para aquele senador orgulhoso, para aquele homem orgulhoso. Ele está olhando para um irmão, para um filho de Deus. E tanto é que ele diz: você pode me seguir agora ou daqui a milênios. E, efetivamente, né, hoje, 2 milênios depois, temos o Emmanuel, um dos maiores evangelizadores aí do Brasil, o responsável por toda a obra, praticamente, do Chico Xavier. Então, um seguidor do Cristo, um fiel seguidor do Cristo. Então, aí imaginamos aqui a situação do Eurípides, quando ele se vê diante de Jesus. Ele baixa a cabeça, diz o Hilário, narrando o texto, baixa a cabeça esmagado pela honra imprevista. E ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Ou seja, ele paralisou. Ofuscado pela grandeza do momento, começou também a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu olhos humildes. E viu, porém, que também Jesus chorava. Isso aqui é um texto que emociona quando a gente lê. Quando você entra nessa mensagem, quando você se imagina nessa mensagem, você se imagina nesse contexto, nesse ambiente, ele é emocionante.
A gente tem que respirar fundo e vamos lá, porque a emoção vem muito forte quando nós nos olhamos diante de Jesus e Jesus está chorando. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver o pranto, desejou fazer alguma coisa que pudesse reconfortar Jesus. Imagine, né? Um de nós trabalhando para reconfortar Jesus, para reconfortar aquele amigo sublime. Afagar as mãos ou estirasse a maneira de um cão fiel para lamber os seus pés. A exemplo lá da parábola de Lázaro, do rico, né? Onde o cão ia lá lamber as feridas de Lázaro. Ali o Barçanufo, diante daquele êxtase, ele se coloca, né? Naquela situação, ele se coloca como o cão. Ou se ele pudesse, ele se colocaria como o cão. Tá? Lamber ali a mão do Cristo, lamber os pés do Cristo para minorar as suas dores. Mas ele não pode se mexer. Ele estava chumbado ao solo. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, ele reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Não, diz Jesus. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Lembremos lá do amar os inimigos, do amar aquele que nos perseguem, que nos caluniam. Esse é o lema, é a lei de Deus. E aí ele diz: eu choro por todos aqueles que conhecem o evangelho, mas não o praticam. E aí eu vejo o Cristo chorando por mim. O que é uma outra coisa bastante... Apesar da emoção do encontro da hora, eu saber que o Cristo está chorando por mim é muito também triste. É muito desagradável. Mas eu não posso entrar no desespero e dizer: sou um réprobo, sou um zero à esquerda. Em absoluto. Eu sou a luz do mundo, como o próprio Cristo nos diz, mas ainda não coloquei a luz lá no velador, como acendi essa luz aqui na minha frente. Ainda estou colocando a luz debaixo do alqueire. Então, de novo, é um convite para que nos observemos, para que pensemos como é que nós estamos tratando ou como vivenciando as leis de Deus. Como estamos praticando os ensinamentos do Cristo. Porque ele diz que Jesus diz que está chorando pelos que conhecem o evangelho e não o praticam. É o meu caso, tá? Não vou colocar mais ninguém. Mas é o meu caso. Eu ainda estou longe de praticar, de vivenciar esse evangelho que Jesus nos ensina. E aí, conclui o Hilário Silva: como se caísse numa profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. Ele despertou e saiu daquela situação, daquele êxtase que ele tinha entrado. Coloquei esse texto aqui só para falar da possibilidade de adentrar mundos superiores para espíritos superiores. Porque na resposta 440, ele diz: há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, é o caso dos espíritos em expiação e provas, dos espíritos ainda endividados, que somos impedidos de adentrar em determinados mundos. Kardec continua perguntando. Kardec é um grande perguntador, né? Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não retém o instinto de conservação? Porque nós vimos lá nas questões anteriores que lá é tão agradável, é tão bom, que dá vontade de ficar por lá. E aí, Kardec, e o instinto de conservação? Ele fica? Ele quer morrer? Porque para ir para lá precisa morrer. E aí os espíritos respondem: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação
será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. E aí precisamos entender, dentro dessa fala dos espíritos, dessa pergunta de Kardec, e já ouvimos isso, já lemos isso N vezes em outros lugares, a verdadeira vida não é aqui. Aqui, especialmente num planeta de expiação e provas, é uma espécie de hospital, de escola, às vezes de presídio, para que resgatemos as nossas dívidas, para que paguemos os nossos pecados, me permitem aqui com aspas na palavra pecado, né? Mas paguemos os nossos pecados. Então, por que um espírito superior teria dificuldade em deixar a Terra? Ainda ontem eu estava participando de um grupo de estudos do Evangelho e estava falando lá da missão do Cristo na Terra. O Cristo veio por amor, por extremo amor, nos mostrar caminhos, nos mostrar como fazer. Então, para ele, estar na Terra era só um estado, era só uma temporada, só uma aula que ele estava dando para a gente. Terminou a aula, ele volta para casa. E nós vemos isso, especialmente nos romances do Emmanuel, quando espíritos, ainda não espíritas, né? Porque não tinha espiritismo ainda na época, mas quando espíritos cristãos, envolvidos com o bem, realmente vivenciando aqueles ensinos de Jesus, não tem nenhuma dificuldade para morrer, para deixar o corpo. Então, aqueles irmãos que iam para o martírio, que iam para os circos, eles não iam desesperados, não iam chorando porque vou morrer. Eles sabiam que estava deixando uma situação de muita dor, de muita dificuldade, para adentrar um mundo melhor, para adentrar um mundo superior. Tanto lá no livro 50 anos depois, quem leu deve se lembrar, né? Quando a Célia e toda aquela turma ali desencarna, eles encontram com o próprio Cristo. Então, imagine, a gente está nessa campina verdejante aqui que narra Hilário Silva e comparar com a Terra, onde há dor, há sofrimento, há egoísmo, há dificuldades. Tá? E não estamos falando dos outros, tá? Estou falando de mim. Então, há dor, egoísmo, dificuldade dentro de mim. Então, se eu puder sair desse estágio, obviamente que eu vou sair. Claro que precisando respeitar a lei de Deus. Sair de forma natural, de maneira natural. Porque ele diz, isso depende do grau de purificação do espírito. Então, quanto mais é elevado, mais fácil é deixar a Terra. Porque aí nós, com pequena evolução, ainda temos a dificuldade de perceber o mundo espiritual. Os amigos espirituais, ou os espíritos reencarnados, mas que têm um nível de elevação alto, eles vivem praticamente nesse mundo. Era o caso do Chico Xavier, por exemplo. Ele nem sabia quando ele estava conversando com o encarnado ou com o desencarnado. Então, ele tinha condições, ele sabia, ele via o mundo espiritual. E percebia que o mundo espiritual pode ser, não vamos afirmar que é, tá? Mas pode ser muito melhor do que o mundo em que habitamos na Terra, digamos assim. E 442 ele pergunta, e se o estático fosse deixado entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Sim, perfeitamente, respondem os espíritos. Ele poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamar essa alma a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia, em quebrar a cadeia que o mantém preso ao mundo terreno. Então, é perfeitamente possível. É claro que quando Paulo vai
ou entrou neste êxtase, Paulo, a gente não pode, é um espírito superior. É claro que ele sabia que tinha que voltar, ele sabia da missão dele, e ele volta para cumprir a missão dele. Mas é realmente, vou botar aspas de novo aqui na palavra, tentador. Você está diante, ou está num local onde não tem dor, não tem fome, não tem miséria, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem prepotência, não tem egoísmo. É tentador. Por que eu vou voltar para o mundo que tem tudo isso? E que me vai causar sofrimento, vai me causar dor? Então, realmente, se deixar, ou se deixasse, o espírito ficaria por lá. Ele romperia esse laço. É claro que ele não ficaria. Se ele romper o laço, ele não ficaria. Por isso, os espíritos nos dizem, é necessário, muitas vezes, chamar as pessoas que estão em êxtase. Convocá-la. E, às vezes, a gente faz isso até numa reunião mediúnica. O médium, às vezes, entra num estado de êxtase e que é preciso, para tirá-lo dessa situação, chamá-lo. Convocá-lo a voltar. Volta para o local onde você estava. Volta para a mesa, volta para o corpo. Porque, às vezes, ele está num estado de êxtase ou num outro estado, né? Que a gente pode chamar de euforia e não querer voltar. Continuando aqui a pergunta, ele diz, pretendendo que lhe é dado ver coisas que, evidentemente, são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Compreendendo a situação até de elevação de cada espírito, não será justo entender que nem tudo o que ele está falando, nem tudo o que ele está narrando é real? Aí respondem os espíritos, o que o estático vê é real para ele. E aí, quando eu vi essa pergunta aqui, essa resposta aqui, eu me lembrei dos psicóticos, dos esquizofrênicos que têm alucinações. E não adianta você dizer para ele que ele não está vendo um morcego no teto, porque ele está vendo um morcego no teto. Ele não está vendo uma determinada situação? Sim, ele está vendo. E aquilo para ele é real. E aí me permite até um fato bastante, até um pouco triste, mas para ratificar isso que eu estou dizendo. Eu atendo uma menina, eu sou psicólogo, então eu atendo uma menina esquizofrênica, uma menina aí de quase 30 anos, e há algum tempo ela subiu na janela do segundo andar do prédio e entrou, acho que é a palavra, entrou numa nave espacial que a estava esperando na janela. E ela, obviamente, não tinha uma nave, ela caiu. Caiu, quebrou perna, quebrou costela, quebrou clavícula, fez um estrago danado. Então, o Kardec, os espíritos dizem aqui, para o estático, o que ele vê é real. Então, eu me lembrei de traçar esse paralelo aqui para vocês. Até para não, caso a gente conheça, caso a gente tenha contato com um psicótico, um esquizofrênico que esteja delirando, não teime com ele dizendo que ele não está ali. Porque aí ele vai irritá-lo, ele vai sofrer com aquilo. Então é hora de dizer, ok, tudo bem, o que a gente faz? Deixa a nave ir. Entrar na sintonia ali naquele momento para poder captar, conseguir a confiança daquela pessoa. Então, para ele, é mais que real. Mas, como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias que se acha imbuído. Ou, então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que sucede errar. Então, dentro da evolução de cada um, dentro da situação de cada um, nós vemos as situações como de acordo com as nossas disposições internas. Lá no livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 65, tem um texto lá, uma parte do capítulo, que o Emmanuel diz o seguinte, geralmente nós ouvimos,
vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Então, isso não está falando nem do estático, está falando de nós aqui, em vigília, em estado de vigília. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos, continua Emmanuel dizendo, registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Então, é claro que um estático também pode confundir-se, pode ver as coisas de acordo com a sua crença, de acordo com os seus valores. Me lembrei aqui da Joana d'Arc, né? Quando ela via os espíritos como os santos, a Santa Margarida e os demais, São Miguel, e os santos que ela via de acordo com a crença, de acordo com a cultura que ela tinha na época. Então, isso é possível para um estático? Sim, com toda certeza é possível, sim, para um estático. Na questão 444, que confiança, então, pode depositar nas revelações dos estáticos? Se tem essa dificuldade, como é que eu posso confiar nisso? O estático está sujeito a se enganar, muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das próprias ideias, animismo, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, é um outro cuidado que precisamos ter. O estático precisa ter muito cuidado, porque para ele entrar no estado de fascinação também não é difícil. Ele pode entrar nesse estado e ver um santo, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas perturbações internas, como diz Emmanuel, e ver um espírito perturbador, obsessor, como sendo um guia. E, a partir daí, entrar num estado de fascinação, a depressão por fascinação. Depressão não, a obsessão por fascinação. Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre. E aí, lembrando Paulo, o apóstolo, observe tudo e fique com o que é bom. E retenha o que é bom. Então, nessa situação, nós precisamos observar tudo e ficar com o que é bom. Mas, como é que nós vamos ficar com o que é bom se não estudarmos Kardec? Como é que eu vou escolher o trigo ao invés do joio se eu não conheço o trigo nem joio, se eu não sei o que é uma coisa ou outra? Daí a necessidade, o convite a todos os espíritas de estudarmos efetivamente as obras de Kardec, e claro que as obras complementares, mas estudar a doutrina espírita, estudar essencialmente as obras de Kardec, é fundamental para que separemos uma coisa da outra. Que dedução se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. E aí lembramos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos convida, o Espírito de Verdade nos convida a amar e a estudar, a amar e a nos instruir. Então, esse é o convite que repetimos aqui do Espírito de Verdade. E para fechar aqui a nossa conversa, poderiam tais fenômenos adequar as ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenção não poderá ser materialista nem ateu. Então, esse fenômeno que é perfeitamente mensurável, que é conhecido, que pode ser estudado, é também uma maneira de nos mostrar que existe alguma coisa além do corpo físico. Então, a gente não pode ser materialista
nem ateu quem estuda com seriedade esses fenômenos. É o convite que deixamos para todos nós aí do Lar de Teresa, para mim especialmente, estudar mais Kardec, buscar mais essas obras complementares, e muitos casos, especialmente os romances do Emmanuel, nos mostra muito isso. E o êxtase, Paulo, Ezequiel e tantos outros profetas falam desse tema. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela paciência de vocês em estarem comigo nesse tempo. Um grande abraço a todos, muita paz. Muito obrigada, Valdenir, pela sua disponibilidade carinhosa em atender o nosso pedido, né, de estar conosco esta noite. E agradecemos também pela mensagem tão esclarecedora que você trouxe para a gente. Agradecemos também aos nossos companheiros que estiveram conosco até agora e convidando para a próxima segunda-feira, às 19 horas, a mais uma reunião. E com o tema Valor da Oração e Confiança. Então, vamos agora à nossa prece final. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E aos espíritos protetores e amigos, benfeitores do Lar de Teresa, que estão sempre conosco nesse momento. Agradecidos, Senhor, por todas as benesses a nós concedidas. Nós agradecemos e te pedimos a permissão para encerrar os nossos trabalhos desta noite, te dando graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, vinho aconchego, calor, Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe